Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. E lembrando que todos os conteúdos postados aqui no YouTube estão disponíveis em formato de áudio lá no meu Spotify. Eu tenho um podcast por lá e o link também já tá aqui embaixo na descrição, assim fica mais fácil você me encontrar por lá. Bom, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo, então a gente, já vai para os relatos, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, que me ajuda muito, a divulgar ele aqui na plataforma, e também de hypar este vídeo, caso esteja disponível a opção de hypar. Não sei se vai dar pra vocês perceber, mas eu acho que sim, pois estamos de microfone novo, graças a Deus. Esse microfone está comprado há muito tempo, porém o cabo que veio nele não era compatível com o telefone, eu tive que esperar ter esse cabo para comprar e finalmente ele apareceu disponível no Mercado Livre, eu comprei. E eu espero que vocês gostem, porque é um microfone profissional, pelo amor de Deus. Foi um rim isso aqui, então eu espero que melhore a experiência de vocês assistindo os conteúdos, porque é um microfone próprio para podcast. Hoje ele não tá aparecendo muito porque o braço articulado não chegou ainda, mas quando tiver vai ficar ainda mais próximo do meu rosto, então acho que a experiência vai ser um pouco melhor, mas de qualquer forma acredito que o áudio já vai estar maravilhoso só com ele aqui, porque, querendo ou não, é um microfone profissional de podcast. Mas é isso, espero muito que vocês gostem e agora sem mais enrolação, vamos para os relatos. E, gente, o nosso primeiro relato se chama O Vampiro de 1998. Olá, Liandra, pode me chamar de Helena. Esse não é meu nome verdadeiro e se eu precisar usar outros nomes, já estarão trocados. Essa história, ela é verídica, aconteceu comigo mesmo e eu já adianto que ela é um pouco pesada. Eu resolvi te mandar essa história depois de assistir um relato que eu acho assim um pouco parecido com o que houve comigo. Meio que sobre estar no lugar errado, na hora errada. Bom, o ano era 1998, eu tinha 15 anos e morava em uma capital que prefiro não mencionar o nome. Eu estava em uma fase muito rebelde ali por causa do divórcio dos meus pais, que foi muito conturbado. Eu estava indo mal na escola, comecei a beber e eu não gostava mais de ir para casa, porque eram muitas brigas. Então depois da escola eu ia para vários lugares, menos para casa. E como é uma capital, é um lugar, assim, um pouco perigoso, minha avó materna decidiu que eu ia morar com ela por um tempo em uma cidade do interior que não só ela, mas como todo mundo da minha família materna morava. E bom, ela queria que eu fosse para eu poder colocar a cabeça ali no lugar. E lá também teria ela, para tomar mais conta de mim, já que os meus pais só faziam brigar e não se importavam muito comigo nesse período. E eu fui, eu não hesitei muito, inclusive eu até achei uma boa ideia, porque eu sentia que isso ia me fazer bem. Eu contei essa parte para contextualizar vocês do porquê que eu estava morando nessa cidade do interior. E agora eu já quero ir pro sobrenatural da história. E bom, eu estudava na parte da manhã e à tarde eu ajudava ali a minha avó com alguns afazeres. E como eu mencionei, nesse lugar morava praticamente toda a família ali minha por parte de mãe. E a família... Peraí... Então, assim, era a família inteira. Eu estava cercada por tios, tias, primos e primas, e meio que todo mundo ajudava a minha avó. Então, ela não precisava muito, assim, de mim o tempo todo. E aí, por conta disso, eu acabei arrumando um trabalho meio que de meio período como babá. Eu só ia 2 vezes na semana nessa tal casa, e quando eu ia, eu ficava de 1 da tarde até as 11 da noite. E pra mim, assim, estava ótimo. Os meses foram passando e começou a acontecer algo que, assim, eu não me orgulho muito.
eu comecei a ficar com um rapaz que morava na casa ao lado de onde eu trabalhava, ou seja, ele era vizinho ali da família. Porém, tinha um detalhe. Ele tinha 39 anos e era casado. E todas as vezes que eu saía ali da casa onde eu trabalhava, ele me acompanhava até em casa. E no meio do caminho ali a gente acabava ficando. E muitas das vezes a gente acabava ficando e era sempre pelos matos mesmo. Porque não tinha muito para onde ir, já que a cidade era muito pequena e a gente tinha que ter muito cuidado para não ser visto. Depois de um tempo que nós estávamos ficando, esse homem acabou comprando um carro. E daí, quando eu saía ali, né, do meu trabalho, ele me esperava em uma outra rua com o carro e sempre parávamos depois em um lugar muito afastado e era sempre o mesmo lugar. Era uma estrada de chão que passava por dentro de uma floresta bem densa. É uma daquelas estradas que liga tipo uma fazenda na outra, então no horário que a gente ia para lá, quase nunca passava carros ou pessoas, sabe, a pé. E como esses encontros eram sempre, né, muito tarde, era o lugar perfeito. Até que uma certa vez aconteceu algo terrível. Era uma linda noite de lua cheia, estávamos ali no carro, ficando, quando de repente algo pesado cai sobre o teto do carro. O que nos assustou na hora, né? É óbvio. Estava muito escuro lá fora e não víamos nada além da escuridão da noite, que era levemente quebrada com a ajuda da lua cheia. Mas mesmo assim, não vimos nada nesse primeiro momento. Até que começamos a ouvir passos pesados do lado de fora, como se tivesse alguém rodeando o carro. O rapaz ligou o carro, né, para o farol também ligar para a gente ver o que era, mas mesmo assim não vimos nada, mas dava para escutar algo meio que andando ali em volta do carro. Hoje penso que poderíamos ter só ligado o carro e saído de lá, mas não, ele me inventa de sair do carro para ver o que era. E poucos segundos depois, eu escuto um grito muito alto, um grito de pavor e medo, sabe? E depois veio um silêncio desesperador. Eu fiquei imóvel no carro, sem saber, né, o que fazer. Eu acabei travando de medo, mas cuidei para logo travar as portas também. E depois disso eu fiquei ali paralisada, esperando a próxima coisa que ia acontecer. Até que de repente eu vejo a pior cena da minha vida. Era um ser alto, devia ter ali uns 2 metros de altura por aí. Uma pele meio acinzentada, tinha cabelo, não tinha cabelo, e apesar do rosto ter alguns traços humanos, ao mesmo tempo eram traços muito esquisitos, meio que lembrava, sei lá, um ET ou algum ser assim que geralmente a gente vê os desenhos, sabe? E de qualquer forma não era uma pessoa normal. E eu vi aquela coisa arrastando o corpo do rapaz que ainda estava vivo. Ele parou, né, com o rapaz bem na frente do carro, então com o farol aceso eu consegui ver tudo, né, que aconteceu. E ali eu vi ele começar a comer o rapaz ainda vivo. Ele gritava e era um grito que eu nunca vou esquecer. Eu fiquei em choque com aquilo tudo, assim, muito apavorada. E um detalhe é que quando o rapaz morreu, ele parecia já não servir tanto mais para a criatura. Porque foi ele morrer que a criatura simplesmente parou o que estava fazendo, né? Parou de comer ele. E tudo isso demorou mais ou menos uns 10 minutos. Eu não me lembro muito bem, mas a sensação que eu tive foi que durou uns 10 minutos. Depois disso, ele saiu arrastando o corpo do rapaz mata adentro. Eu estava assim em choque e com muito medo. Eu não sabia dirigir e a gente estava um pouco longe, né? E ao mesmo tempo, né, eu não queria ficar ali porque eu fiquei com medo daquilo, sei lá, voltar para me pegar também. Então eu criei coragem e eu saí do carro e fui pela estrada de terra, né, correndo até chegar na casa da minha avó. E eu tenho certeza de que eu só tive forças para isso por causa, sabe, da adrenalina de toda a situação. Porque a estrada era muito escura e era, assim, um lugar muito afastado. Para vocês terem ideia, eu levei uns 30 minutos correndo ainda. Se fosse andando, teria demorado mais de 1 hora.
mas eu demorei 30 minutos correndo para chegar na casa da minha avó. A minha avó, que por sorte já estava dormindo. E como morava só eu e ela na casa e ela dormia cedo, ninguém sabia que eu chegava, ninguém ia saber que eu... Ninguém sabia que eu chegava tão tarde. E naquela madrugada / noite não foi diferente. E Leandra, eu passei assim dias na cama fingindo estar ali resfriado com alguma coisa, mas é porque na verdade eu estava com tanto medo que eu não conseguia, eu não tinha forças para levantar da cama. E aquela cena, ela ficava passando toda hora, tipo em looping na minha cabeça, então foi algo que me deixou muito mal. E é óbvio que não demorou muito para a família do rapaz começar a procurar por ele, pois na época ele tinha esposa e também filhos. O carro, obviamente, foi encontrado no dia seguinte, pois o lugar ele só era escondido à noite. Durante o dia, ali naquele ponto onde o carro estava, ele era facilmente visto. E assim, eu vou dar uma resumida nessa parte porque o relato já está grande. E assim, eu não sei se foi Deus que me ajudou ou se foi só sorte mesmo, mas não encontraram DNA meu no carro. O corpo dele foi encontrado 15 dias depois em um estado que não deixou só a polícia, mas toda a população em completo estado de choque. E um detalhe, foi encontrado em um lugar muito, mas assim, muito afastado da cidade. Bom, por sorte, naquele dia, ninguém viu eu entrando no carro. Acho que assim, a gente escondia muito bem, porque em nenhum momento também eu fui citada na investigação. Porque às vezes tem vizinhos que veem coisas acontecendo, mas guardam pra eles. Mas em um momento que a gente tava, tipo, investigação, acho que se alguém soubesse de alguma coisa, teriam falado meu nome, mas não. E a única coisa que eu fui questionada pela polícia era porque eu trabalhava na casa vizinha. Então, eles chegaram a me perguntar se naquela noite eu tinha visto algo em comum quando saí da casa ali que eu trabalhava, e eu apenas disse que não. Bom, depois de alguns meses, o caso foi encerrado por falta de evidências, né? Mas eu fiquei completamente traumatizada. E assim, apesar do ocorrido, eu não quis mais sair do interior, e mesmo assim, após o divórcio dos meus pais terem chegado ao fim, as coisas estarem assim até mais calmas, mesmo assim eu decidi ficar por aqui e eu morei por muito tempo com a minha avó. Inclusive, em certa época eu acabei contando para ela. E ela também acabou me contando algumas coisas que ela havia presenciado ou que parentes mais antigos já haviam presenciado em relação a esse ser. Então eu não fui a única pessoa que viu ele. E bom, além de você e de seus seguidores, agora, caso você leia a história, só vocês e a minha avó que sabia da história. E bom, eu moro aqui até hoje. Vez ou outra acontece coisas estranhas por aqui, como mortes de animais grandes, né? Tipo bois, vacas, cavalos e tal. E desaparecimentos estranhos também já aconteceram. E sempre que esse tipo de coisa acontece, eu acho que pode estar ligado àquele ser. Que apesar de ter colocado ele na história como um vampiro, eu não sei bem, né, se era isso mesmo. Ou se talvez pode ser algum outro tipo de criatura. Mas enfim, Li, esse foi o meu relato, eu espero muito que você leia. E eu sei que se você ler, muitas pessoas podem até achar que seja mentira, mas não é. Eu juro por tudo que é mais sagrado que essa história é real. Um grande beijo, sou muito sua fã. Um beijo, muito obrigada por ter enviado a história. E gente, que história, né? Deixa eu só ajeitar aqui. E gente, que história. E não é a primeira vez, né, galera, que eu leio relatos aqui no canal com essa temática, com essa criatura, né, que aparece e sempre com características muito similares, assim, de um relato para o outro, o que é muito estranho. E aí fica a dúvida, né, será que era por conta que era lua cheia? Será que talvez era realmente um vampiro, gente? Será que vampiros realmente existem? Ou sabe uma coisa assim que enquanto eu estava lendo eu fiquei imaginando? Às vezes a mulher dele talvez sabia e vai que ela fez alguma coisa pra ele, porque eu já li relatos aqui no canal de pessoas que tipo assim, inclusive tem um nessa coletânea aqui mesmo, que
o trabalho, o negócio é tão pesado que meio que vem algo, vem uma coisa pra ceifar a vida da pessoa. E aí, vai que foi isso que aconteceu, sabe? Vai que a esposa sabia, porque eu achei muito estranho o fato de não ter vindo atrás de você. Porque, gente, mesmo, vai que, tá, ele tava alimentado já, vamos dizer assim, mas eu acho que ele teria levado você também. E por que que não levou? Vai saber se não foi alguma coisa que a esposa dele fez pra levar ele, né? Pra meio que ele pagar o que ele tava fazendo com ela. Porque tem muitos relatos disso, tá? Se eu não me engano, não sei se foi aqui ou se foi lá no TikTok que eu já li. Inclusive, igual eu falei, tem um nessa coletânea que vai aparecer um bicho desse, digamos assim. Então, tem muito disso, que a pessoa faz o trabalho, aí vem realmente um bicho, uma coisa, e pra matar a pessoa. Então, pode ter sido isso também. Como também, né, pode ser alguma coisa local, alguma criatura, porque a sua avó também viu, né, aí é complicado. Mas enfim, coloquem aí nos comentários o que vocês acham que pode ser isso. Mas enfim, ó, um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. Deixa eu só beber mais uma aguinha, porque a minha garganta tá muito seca. E agora a gente vai pro próximo relato, que se chama Minha Tia Voltou dos Mortos. Deixa eu só ver se tá gravando. Tá, se o microfone tá funcionando direitinho. Olá, Leandra, pode me chamar de Jaqueline. Essa história, ela não aconteceu comigo, mas sim aconteceu com uma tia minha. E apesar de que na época eu tinha só 7 anos de idade, eu lembro vagamente dos acontecidos, mas como foi uma coisa que marcou muito toda a minha família, é uma história bastante comentada. Eu vou contar como se fosse eu mesmo contando, porque eu já ouvi tanto, mas tanto essa mesma história, que é como se eu estivesse lá, eu tava, né, mas é como se as memórias que eu tenho tivessem sido realmente vividas por mim, apesar da idade. E bom, pode ler sem nenhum problema, pois os nomes estão trocados. Em 2005, minha tia Aline, que tinha apenas 30 anos de idade, era praticamente uma atleta, tinha saúde impecável, acabou falecendo. Foi uma morte muito repentina, assim, do nada. Ela infartou, então foi muito rápido, muito mesmo. O que deixou a família toda assim, ninguém esperava mesmo. Só que após a morte dela, aconteceu meio que uma grande reviravolta que até o diabo olha e se assusta. Bom, a Aline é a minha tia, pois ela é irmã da minha mãe e dos meus outros tios, então esse é o meu parentesco com ela. Na época do ocorrido, a minha tia Aline, ela era casada com um rapaz chamado André, que tinha ali a mesma idade que ela. Ambos tinham 30 anos. E bom, eles pareciam ter um casamento bom. A Aline, assim, nunca havia reclamado dele, então ele chorou muito no enterro e tudo mais, então até aí tudo bem. Porém, entretanto, todavia, 5 dias após o enterro, o marido de Aline, no caso o André, simplesmente assumiu um relacionamento com Vanessa. Mas aí vocês devem estar se perguntando, quem é Vanessa? Vanessa é simplesmente sobrinha de Aline, ou seja, é minha prima, que, pasmem, tinha só 16 anos na época. Leandra, a família toda ficou em completo choque e assim, pela rapidez das coisas, era nítido que esse caso era antigo. E cara, foi uma coisa assim muito, muito, muito surreal. A família toda ficou em choque, meus avós passaram mal porque assim, ninguém esperava. Nem os pais de Vanessa esperavam e obviamente ela ficou... eles ficaram contra a menina, mas não tinham o que fazer, eles estavam morando junto. E diziam que iam se casar. Porém, cerca de 8 dias após ali, né, o enterro da minha tia, eles já estavam, né, morando junto, aconteceu uma outra tragédia. André e Vanessa estavam morando na casa que era a casa da minha tia Aline, que inclusive quem havia comprado a casa era ela. Então eles estavam morando ali naquela mesma casa, sabe? Não tiveram nem respeito por ela de sair para um outro lugar. E um detalhe,
Essa casa, que inclusive existe até hoje, mas foi vendida já, mas antes, né, ficava aqui perto da gente e, tipo, todo mundo, família, parente, sabe? Eles foram realmente muito corajosos de ter tomado essas atitudes ali que eles tomaram. Mas, enfim, uma certa noite, algo entrou na casa e simplesmente matou o André, mas não matou Vanessa. Porém, ela ficou em um estado meio que catatônico, um estado de saúde mental totalmente debilitado. Isso porque ela jurava que a Aline tinha entrado lá e matado o André. E ainda falou pra ela que voltaria pra matar ela também. Porém, gente, a Aline estava morta. E aí, a Vanessa meio que começou a enlouquecer, ela delirava, era o tempo todo falando a mesma coisa, sem contar que, como não havia sinais de arrombamento, tinha câmeras de segurança próximo à casa e nenhuma filmou uma pessoa entrando lá e fazendo essa atrocidade, a principal suspeita era a Vanessa. E devido a seu estado, ela acabou sendo presa em um tipo de hospital psiquiátrico. E aí, com o passar do tempo, a minha família foi descobrindo muitas e muitas coisas. E uma delas foi que a minha tia Aline faleceu porque André estava colocando veneno em sua comida para ela morrer o mais rápido possível e assim ele poder ficar com Vanessa. E um detalhe, Vanessa sabia de tudo isso, sabe? Ela sabia que ele estava envenenando ela para poder dar um fim na vida dela. E como descobrimos isso? Bom, na época, né, no dia que a Aline morreu, meio que foi dado como um infarto e meio que foi isso mesmo. Só que depois, dadas as circunstâncias, a questão de 5 dias depois eles terem ido morar juntos e tudo mais, a minha família pediu a exumação do corpo e pediu que fosse feito novamente uma nova autópsia. E aí foi constatado o veneno que antes tinha passado despercebido. E foi encontrado esse veneno, que eu prefiro não citar qual foi, dentro da casa deles. Sem contar que depois também a polícia descobriu notas fiscais. Então, assim, realmente havia sido ele, né, que tinha comprado os tais venenos. Só que, obviamente, não para por aí. Cerca de 2 meses depois de tudo isso que aconteceu, minha prima Vanessa foi encontrada morta dentro do quarto, né, onde ela ficava nesse hospital psiquiátrico. E Leandra, foi muito estranho. Quando ligaram avisando, a família toda entrou em choque, mas a gente tava meio que com muita raiva dela, então foi só... Ah, tá, morreu. Oi, gente. Mas quando foram ver as câmeras de segurança ali que cada quarto tinha, foi como se ela realmente estivesse brigando com alguma coisa, mas era algo que só ela via. Até que nas filmagens, algo arremessa ela na parede ali do quarto. E foi nesse momento que ela morreu, pois ela bateu com muita força a cabeça na parede. Só que assim, no vídeo não aparece o que arremessa ela. Assim, né? É um grande mistério. A polícia viu as fitas, mas não tinha muito o que fazer porque não aparecia ninguém. No final das contas, a polícia acreditava que talvez ela sofresse ali de algum distúrbio e o corpo dela meio que se auto-arremessou para a parede. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Temos a teoria de que a minha tia ficou tão puta depois que morreu que voltou e matou o marido e também voltou e matou a amante, que, gente, era tipo assim, a sua própria sobrinha. Tempos depois, a gente descobriu que eles ficaram antes do acontecido, eles já tinham um caso muito antigo. Eles já ficavam há mais de 2 anos juntos. E é isso, Li, esse foi o relato. Eu espero muito... Gente, eu tô chocada. Eu espero muito que você leia. Um grande beijo. E se você postar, eu vou mostrar pra minha família que você contou o nosso relato. Gente, peraí, ela tinha 16, 15, 14 anos. Cara, ela tinha 14 anos. Ela... Pesado isso aí, hein? Tá doida? Ela era muito nova. E ele se aproveitava também, né? Que era maior de idade. Gente, que loucura. Mas eu também acredito que provavelmente
foi o espírito da sua tia que deve ter voltado pra se vingar. Ai, gente, querendo ou não, né? Muito que bem feito, né? Pelo amor de Deus. Tipo, eu não sei quais partes, assim, são piores, mas eu acho que a pior é o fato de que ele já tinha um caso há 2 anos e ela era, tipo, muito nova. Ele um marmanjo já. E nossa, gente. Ai, quanta coisa errada numa história só. Mas enfim, um beijo. Muito obrigada por ter enviado. E agora a gente vai pro próximo relato. Gente, esse próximo relato... Eu tenho pena da pessoa que me enviou, que vai ler os comentários, porque esse aqui é um que eu tenho certeza que vocês vão pegar no pé da pessoa, que vocês vão escrachar ela nos comentários. Vamos lá. Fui uma maledite e paguei muito caro por isso. Olá, Leandra, pode me chamar de fulana, pois eu não vou inventar nenhum nome fictício. Essa história aconteceu há 10 anos atrás, quando na época eu tinha 20 anos de idade. Eu era uma pessoa muito jovem, muito imatura, e acredite se quiser ou não, apesar de que 10 anos não parece assim ser muita coisa há muito tempo, eu amadureci muito e sei o quão errado foi o que eu fiz no passado. Mas é uma coisa que não tem como eu voltar atrás, não tem como eu mudar. E eu não sabia dessa palavra, sobre maledite, não sabia dessas histórias, até que encontrei um vídeo seu por um acaso no YouTube. E aí eu assisti alguns dos seus vídeos, também assisti depois do canal da Ana. E aí, né, eu lembrei que eu fui uma maledite para uma pessoa, para uma família, na verdade. Então resolvi te escrever. Bom, dado todo o contexto, vamos para a história, que é um pouquinho comprida. Vou tentar resumir ao máximo para não ficar muito grande e enjoativo de se ler. Como eu mencionei, aconteceu há 10 anos atrás e eu tinha 20 anos na época. Eu trabalhava em uma empresa que eu estava mais ou menos uns 4 meses e lá eu fiz muita amizade com uma determinada moça que tinha ali um pouco mais de idade que eu. É muito doido quando a gente trabalha assim em empresas grandes, pois você faz amizade com gente de tudo quanto é idade. Então, eu tinha 20 anos e ela devia ter uns 35, 36 anos na época. Já tinha uma filha, que quando eu a conheci, a filha tinha 7 anos e também era casada. Nossa amizade começou ali na empresa mesmo, coisas do dia a dia, né? A gente conversava uma com a outra, almoçávamos juntas, já que esse departamento onde a gente trabalhava, a minha mesa era do lado da dela. E bom, ela tinha um cargo, né, mais acima que o meu, mas era uma pessoa muito boa, muito doce, então nos dávamos super bem. Nunca me tratou mal por essa questão de cargo. Até que a nossa amizade, ela furou ali a bolha de ficar só na empresa e começamos a sair juntas. Nessa época, eu não me dava muito bem com a minha família, inclusive eu não me dou até hoje. E eu já sei que algumas pessoas vão dizer que é porque eu sou uma maledite e não me dou bem com ninguém. E de fato eu realmente era uma verdadeira peste e por conta disso não me dava bem com a minha família. E essa minha amiga meio que me recebeu em casa de braços abertos como uma grande mãe. E como eu não era tão chegada assim à minha família, muitas datas comemorativas eu comecei a passar com essa colega de trabalho. Até que algo aconteceu. Eu acabei me apaixonando pelo marido dela. O marido dela tinha 34 anos de idade na época. Assim, hoje eu vejo que ele não era tão velho, né? Mas eu tinha 20 anos na época, então eu achava que ele, nossa, era muito mais velho pra mim. Mas ele era bem cuidado, fazia academia e tudo mais. E desde o primeiro momento que eu vi ele, eu achei ele muito bonito. Porque realmente ele era uma pessoa extremamente bonita, então não tinha como negar isso. Mas até então, eu só achava ele bonito. Porém, com o passar ali do tempo, dos meses, eu comecei a me apaixonar por ele. Só que tinha algo que me irritava muito. Eu sempre fui uma moça muito bonita. Bom, pelo menos naquela época eu era. Hoje já não mais, e mais pra frente vocês vão entender.
Mas na época eu era extremamente bonita e me dava uma certa raiva porque ele não me olhava como os outros homens olhavam. Tipo, ele era muito fiel e isso me irritava. Poxa, Mona, como assim? Dá nem pra te defender, mas enfim. E aí, eu jogava, né, umas indiretas, fazia umas coisas aqui e outras ali, mas ele nada. Inclusive, eu até comecei a ficar com medo de ele meio que sacar, porque eu não sei se ele sacava e não queria cair ou se ele era sonso mesmo. Mas eu comecei a ficar com medo dele contar pra essa minha amiga e isso estragar tudo, né? Porque se ela descobrisse que eu tava fazendo isso, ela ia cortar ali a amizade, né? Então, nessa época eu não tinha religião nenhuma, mas eu procurei um terreiro. Porque eu queria fazer alguma coisa, sabe? Pra ele meio que começar a olhar pra mim de uma forma diferente. E aí eu descobri que a amarração amorosa eu só conseguiria fazer depois que eu já tivesse ali me deitado com ele, né? Ficado, pelo menos, tido algum tipo de relação. E não era o que estava acontecendo. Então eu paguei pra fazer um feitiço pra meio que afastar primeiro os dois. Vou, assim, resumir, porque senão vai ficar muito grande. Demorou um mês mais ou menos, mas deu certo. Paguei caro, mas deu certo. E aí eu só lembro dela chegar no trabalho todos os dias reclamando que eles haviam brigado, que ele estava muito estranho, que ele começou a ver problema em tudo e eles discutiam muito, e que a filha deles também estava ficando doente direto e isso meio que afastava os dois, coisas do tipo. E sempre que ela vinha me contar, eu ficava, tá dando certo? Até que depois que eu percebi ali que eles deram uma boa afastada, eu paguei pra fazer um outro tipo de feitiço pra meio que assim, ele ficar meio que enfeitiçado por mim. Só que aí esse feitiço, ele precisaria comer alguma coisa ou pelo menos usar algo que fosse usado ali no ritual. Então, eu fiquei pensando e lembrei que estava próximo ao aniversário da filha deles. E aí eu peguei uma bandeja com docinhos que eu mandei fazer e botei a bandeja lá para ser usada no ritual. E levei a bandeja depois pro tal aniversário. Se outras pessoas comessem, não tinha um problema, mas ele tinha que comer. E aí eu acho que vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? Ele comeu e depois disso eu comecei a perceber que ele ficava me olhando de uma forma diferente quando eu ia, né, na casa dele. E aí eu pensei, agora é a hora que eu vou entrar nessa relação e destruir. E foi o que eu fiz. Nós dois ficamos a primeira vez em um dia que eu fui até a casa dele sabendo que a minha amiga não estava lá. E ali a gente foi conversando, conversa daqui, umas conversas moles, e acabamos ficando. Só que depois disso, ele ficou se sentindo muito culpado e sempre que eu procurava ele sempre ficava dizendo a mesma coisa, que não sabia nem por que tinha feito aquilo, que ele não sentia atração por mim, e começou a falar muitas coisas que me magoaram um pouco. Eu sabia que a gente só tinha ficado por conta do feitiço e isso me irritava muito. Porém, como a gente tinha ficado ali, eu conseguiria fazer uma amarração amorosa. Então, paguei caríssimo, fiz a amarração e ela deu certo. Em menos de 2 meses, ele pediu o divórcio, eles se separaram e cerca de passou 2 meses, né? Eles se divorciaram e depois ele começou a me procurar. Começamos a ficar escondidos, mas depois a nossa relação se tornou pública. E Leandra, ela ficou muito, muito mal. Ficou assim uma situação tão estranha e tão delicada que eu tive que sair da empresa, porque ela tentou me matar na empresa com uma tesoura, quando descobriu que nós dois estávamos ficando. Hoje eu meio que entendo a reação dela. Enfim, eu tive que sair da empresa. E um detalhe que eu não mencionei antes é que o marido dela, que agora era o meu namorado, tinha uma situação financeira muito boa. Ela trabalhava porque ela gostava, porque fazia ela se sentir útil, mas não era algo que precisava. Ele tinha tipo um pequeno negócio também, que não vou mencionar qual que era. Então, eu meio que também nem precisava trabalhar mais. Em pouco tempo,
fiz eles se divorciarem, eles brigarem muito e fiz ele inclusive alugar um apartamento caríssimo para nós dois morar. Eu sabia lá no fundo que tudo isso era na base ali da magia, né, do feitiço, porque ele realmente era extremamente apaixonado nela. E bom, tava indo tudo bem quando uma outra coisa começou a me incomodar. A filha dele, aquela que eu mencionei no início do relato. Me incomodava porque ele gostava muito dela, tipo, sei lá, eu odiava aquela menina. Odiava muito, muito, muito. Então, eu comecei a procurar formas de me livrar da garotinha. E agora vem a parte assim mais pesada dessa história toda. Então, já estou avisando, né? Pra que quem for sensível a esse tipo de coisa, pule essas partes. Mas enfim, vamos lá. O meu namorado, marido, né, o rapaz, ele tinha uma casa de fazenda que íamos de vez em quando. Era um lugar muito gostoso. E eu sabia que estava chegando uma data, que era um feriado, e que iríamos para lá. E coincidentemente, era o final de semana que ele deveria ficar com a menina, né, a filha dele. Então eu sabia que ia estar nós três na fazenda sozinhos. Talvez ia alguma empregada, mas eu sabia que eu ia dar um jeito de não ir empregada nenhuma pra gente ficar sozinhos lá. E bom, dias antes eu procurei uma pessoa que manjava muito dos feitiços, inclusive foi, né, a que fez os feitiços anteriores. E pedi a ela exatamente a seguinte coisa: eu quero matar a garotinha, a filha dele. Eu quero que algo aconteça e que ela suma da face da terra. Lembro até hoje do olhar da mulher e que ela me repreendeu, dizendo que era para eu pensar muito no que eu estava pedindo, porque uma hora isso ia se voltar contra mim. Mas eu era ingênua, eu não acreditava que isso ia voltar para mim e que algo de ruim ia acontecer comigo. Falei com ela que esse tipo de coisa ela podia deixar comigo, que se viesse alguma coisa eu resolveria. Mas que eu tava pagando e muito bem e queria apenas que ela fizesse, né, o que eu tava mandando, que eu não queria conselhos. E bom, eu cheguei a pagar, foi mais ou menos, eu acho que uns 20 mil reais. Nem me pergunte da onde eu arrumei esse dinheiro, porque aí já é uma outra história de uma outra ruindade que eu também fiz, que eu não vou mencionar aqui, prefiro. E bom, paguei a ela e o trabalho seria pra, né, ceifar a vida da menina. Porém, eu não especifiquei como eu queria e ela também não me falou em nenhum momento como que isso ia, né, acontecer. Pois bem, e também falei com ela, eu lembro que eu falei com ela que a gente ia pra esse sítio em tal data e que se acontecesse lá, seria ainda melhor. E aí eu lembro dela me falando, então você quer que isso aconteça em uma data específica. E aí eu lembro de dizer que sim, porque seria bom, porque aí não ia ter muitas provas, porque eu também não sabia como a coisa ia acontecer. Então, ela só falou que era pra deixar com ela. Enfim. Quando chegou, né, passou ali os dias, e aí chegou o final de semana que iríamos pra tal fazenda. E aí aconteceu algo muito, tipo assim, hoje eu vejo que foram acontecendo as coisas pra, né, a morte da menina acontecer. Mas aí começou acontecendo coisinhas estranhas, que aí eu vou contando tipo em ordem cronológica pra vocês entenderem. Bom, primeiramente, quando chegamos lá, o cachorro da fazenda estava muito estranho, como se ele estivesse sentindo energias, como se estivesse sentindo que alguma coisa ia acontecer. E era um cachorro que ele gostava muito. Não ficava com ele na cidade, porque ele era um cachorro muito grande, mas ficava lá na fazenda e era super bem cuidado. E um detalhe, a fazenda ela não podia ficar sozinha, então tinha um caseiro. E aí, como o cachorro estava passando mal, o meu namorado / marido pediu que o caseiro levasse ele até a cidade para ir no veterinário. Ou seja, aí já não tinha mais o caseiro lá que tomava conta das coisas. Beleza. Aí, as horas foram se passando e a filha dele começou a encasquetar que queria fazer uma fogueira para poder assar a batata doce que ela adorava comer. E aí, ele então
tinha que ir pegar a madeira. E como o caseiro não estava lá, pois ele havia ido para a cidade, quem teve que pegar a madeira? Sim, o meu marido. E aí eu só fui percebendo as coisas acontecendo e fluindo, e eu pensei, eu não vou ficar sozinha aqui com essa menina, porque senão eu vou ser, né, investigada depois, porque eu não sei o que vai acontecer, mas eu sabia que ia ser naquele final de semana. E eu fui assim, não sei se era minha intuição, eu fui percebendo que as coisas estavam fluindo para algo acontecer. E aí, eu decidi que eu ia catar as lenhas junto com ele. Como a menina era extremamente alérgica a abelhas, o pai decidiu que era melhor ela ficar em casa, então ela ficou. Lembrando que a casa, essa casa da fazenda, ela tinha câmeras para todos os lados. Bom, Leandra, fomos catar a lenha, demoramos mais ou menos 1 hora e meia, porque ele quis limpar, tipo, as madeiras lá para não trazer sujeira, folha nem nada do tipo. Só que quando a gente voltou, nos deparamos com uma cena, assim, perturbadora. A menina, filha dele, estava na sala de estar, porém estava morta e estava com o corpo todo dilacerado. Foi uma coisa, assim, terrível, terrível mesmo. Na hora, ele foi atrás, ele chamou primeiro a polícia e depois foi ver as câmeras para tentar entender o que tinha acontecido, porque se foi alguém, ainda provavelmente estava por ali, porque era uma fazenda muito afastada, então não tinha outras casas perto, a não ser a casa do caseiro e da mulher dele, né, mas eles não estavam ali. E é agora que vem a parte, assim, mais bizarra. Na hora que ele voltou a fita, né, para poder ver o que tinha acontecido, simplesmente não aparecia, em alguns momentos não aparecia nada na câmera, a não ser a filha dele, e era como se ela estivesse olhando pro nada e muito assustada. Sabe quando a pessoa, ela vê alguma coisa e ela vai andando para trás assim, porque aquilo que ela tá vendo tá assustando ela? Então era exatamente isso, mas a gente não via nada na câmera, a gente tentou ver de outros ângulos e não aparecia nada. Até que em determinado momento, alguma coisa começou a atacar ela. E nisso que algo a atacou, meio que em alguns momentos dava pra ver uma grande sombra preta, sabe? Como se aquilo tivesse dando vários golpes com alguma coisa pontiaguda na menina. A câmera não tinha áudio, mas pela forma, né, como ela ficava com a boca, ela provavelmente gritava muito. Meu marido quase desmaiou, né, vendo toda a situação, porque era a filha dele, né, e assim, eu fiquei perplexa e tentei fingir que aquilo tinha me atingido e que eu também estava mal, mas no fundo eu era muito feliz. Bom, a polícia analisou as câmeras e no final das contas meio que deu como se tivesse acontecido algum problema, alguma falha técnica, por isso a mancha. Então não deu para descobrir o que tinha acontecido. Mas eu lembro até hoje de uma policial, era até uma policial mulher, que ela era muito espiritualizada. E ela comentou, eu tava perto, ela comentou que aquilo parecia ter sido, sei lá, algum tipo de trabalho, que tinha algo de sobrenatural envolvendo ali o caso. E eu lembro até dela falando pro meu marido se ele acreditava ou não nessas coisas, mas que parecia muito. Assim, durante muito tempo, eles ficaram tentando entender, tentando achar o culpado para isso tudo, mas nunca encontraram, né? Até porque a culpada era eu tinha causado isso na base da feitiçaria. Bom, não vou negar, na época eu fiquei muito feliz com todos os acontecimentos e eu sabia que dali pra frente o nosso relacionamento só ia, né, deslanchar. Só que aí, realmente, nós estávamos bem, depois a gente até chegou a se casar. Porém, cerca de uns 3 anos depois, eu tive um problema no útero. E por conta desse problema, eu tive que retirar isso e por conta disso eu não posso ser mãe. E ser mãe era o meu maior sonho. E depois de muito tempo que eu entendi que o meu ódio da menina era pelo fato de que ia ser uma ligação eterna com a outra mulher, porque eu sabia que ele ainda gostava dela, sabe? E bom, como eu mencionei, eu tive o problema no útero, aí eu tive que retirar ele. Essa doença me debilitou muito, 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 eu perdi muito peso na época, peso esse que eu nunca consegui recuperar.
Mesmo já estando curada, eu não tenho útero mais, as coisas nunca mais foram as mesmas, sabe? Sei lá, tudo em mim mudou muito, até a minha aparência. Não sei se foi os efeitos do feitiço, o que aconteceu, mas eu só sei que tudo isso, com o passar do tempo, me fez muito mal. E bom, como eu mencionei, a gente acabou casando, porém hoje temos uma vida muito infeliz. Eu estou com ele até hoje. Ele me trai muito e eu não consigo separar, pois eu dependo dele financeiramente. Na época eu não estudei, eu vivia nas custas dele e é assim até hoje. Porém, ele mudou muito, 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 tipo da água pro vinho. A outra ex-mulher dele, que foi a minha amiga no passado, está muito bem de vida. Ela não olha na minha cara. Inclusive, ela sabe que foi eu que matei a filha dela. Não sei como, mas ela descobriu depois. Ela mesma já veio, já conversou isso comigo. Inclusive, quando conversamos, ela disse que não me perdoava e que era para eu esperar que uma hora eu ia pagar por tudo. Quando ela veio me contar isso, mal ela sabia que eu já estava pagando. Não acredito que ela tenha feito algo contra mim, porque ela não é assim. Eu acho que tudo que eu passo hoje em questão das traições que eu tenho que aguentar, das agressões, desse meu problema no útero, de nunca poder ter filho, é justamente fruto de tudo que eu plantei lá no passado. E bom, essa foi minha história. Eu me arrependo muito hoje em dia. Deus sabe o quanto eu me arrependo. Mas é algo que não tem como eu apagar. Tá na minha história, né, na minha vida. E infelizmente é isso. Espero muito que você leia o meu relato. Um grande beijo. Olha, um beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. Deixa eu só beber uma água, porque, gente, que história. Cara, pesado esse relato, tá? Nossa, chega, me deu dor no pescoço. Gente do céu. A gente tira esses relatos assim, a gente tira várias conclusões deles, né, gente? Desses tipos de relato, né, gente? Nunca ficar colocando qualquer um dentro da nossa casa. Sempre ter muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado mesmo. E, cara, que loucura. Que loucura. Tipo, esse relato é bem parecido com o outro, né? A questão foi esse que eu falei, que, né, de não aparecer nas câmeras e tudo mais. Não, perdão. Foi do primeiro relato, foi o que eu falei de que alguém manda e a pessoa vai e mata a pessoa, né? E esse foi um caso. E, gente, muito, muito, muito doido. Eu não tinha lido ele todo, mas eu tenho que ler mais ou menos, né, pra separar pras coletâneas de relatos mais pesados. Tenho que dar uma... pra ver se realmente é pesado, né? Aí eu não chego a ler até o final, mas aí eu vou lendo até a parte que eu vejo que tem algo bizarro e falar, não, esse serve pra coletânea. E eu fiquei, tipo assim, passada. E aqui, não me leve a mal assim o que eu vou falar pra você, seguidora que enviou a história. Eu acho que diante de tudo isso que você fez, isso tudo que você tá passando é só o começo, tá? Tipo assim, você pode não pagar nessa vida e vir em outra vida com vários problemas pra poder pagar isso que você fez. Mas olha, não é querendo te preocupar, não, mas isso aí eu acho que é isso aqui, isso que você passa, que você mencionou, é tipo isso aqui, perto do que você fez, e você pode ter certeza que você vai ser mais cobrada, gente. Mas enfim, vamos pro próximo relato, gente. Esse aqui é a coletânea de relatos mais pesados, né, gente? É sempre complicado, então vamos lá. Nossa, deixa eu só tomar mais água, porque esse aqui... pesadinho também. Sou culpada de algo terrível. Esse é o título do relato. Olá, Ali pode me chamar de Josi. Essa história já tem um tempo que aconteceu. Não vou falar mais ou menos o ano, nem cidade, nem nada onde que essa história aconteceu, porque é uma história muito pesada. O meu nome, esse nome que eu falei, que eu mencionei, não é meu nome real. E pode ler sem nenhum problema, pois é óbvio que eu vou trocar os outros nomes, porque também é bem pesado. Bom, vamos lá. Na época, eu tinha 30 anos de idade. Vou contar algumas coisas para mim contextualizar você e os seus seguidores.
como eu mencionei, eu tinha 30 anos de idade, morava na minha casa eu e o meu marido. Sim, ainda somos casados, pois essa história ninguém sabe dela. Então, assim, estou contando pra você e para os seus seguidores, por isso que eu tenho que manter total sigilo. E bom, como eu mencionei, né, tinha 30 anos, morava junto com o meu marido em uma casa muito boa, pois o meu marido já veio de uma família com condições financeiras muito boas. E eu vou ser sincera, desde quando eu comecei a namorar e casei com ele, foi tudo por dinheiro. Eu não o amo, mas amo a vida que ele pode me proporcionar. Então, assim, eu sempre fui muito bem financeiramente. E quando a história aconteceu, eu já estava há 7 anos com ele. E confesso pra você que, apesar de não amar ele, eu nunca tinha traído ele antes, porque eu tinha muito medo dele descobrir e eu acabar perdendo a boa vida. E bom, eu tenho muitas irmãs e irmãos, então automaticamente também tenho muitos sobrinhos. E é agora que a história vai ficando um pouco pesada. Gente, agora fica pesado mesmo. Eu tinha um sobrinho, que aqui vou chamar ele de Matheus, que tinha 15 anos de idade na época. E ele morava em uma outra cidade, né, com a minha irmã e seu marido. A minha irmã, essa é uma irmã mais velha que eu tenho. Então ela tinha ali o Matheus de 15, mas também tinha outros filhos. E eles estavam passando por uma situação financeira muito complicada por conta de uns acontecimentos pessoais entre ela e o esposo. Então, eu me ofereci para ficar com o Matheus aqui em casa durante um tempo, até as coisas assim se ajeitarem. Já que as outras crianças eram muito pequenas e aí esse tipo de responsabilidade eu não queria. Mas ficaria com ele, né? Ele poderia estudar aqui na cidade, se ele quisesse ficar bastante tempo, e aí ele teria, né, casa, comida, coisas básicas que um adolescente precisa, e aí minha irmã não precisaria ter gasto com nada. Sem contar que ele também estava uma criança muito rebelde e ela não estava com muita cabeça para cuidar dele. Então ele veio morar com a gente. O meu sobrinho, vou chamar ele de Matheus, que eu acho que assim a história fica menos pesada. Isso aí é o Leandra falando, tá? Porque eu acho que ficar repetindo sobrinho toda hora muito é uma energia muito estranha. Então, o Matheus, apesar de ter 15 anos, tinha o porte físico assim atleta, um rapaz muito bonito, e de início ele ia ficar apenas um mês, que era ali das férias dele, e se depois ele quisesse continuar, ele poderia trazer transferências da escola e tava tudo ok. E Leandra, eu tinha 30 anos, mas sempre fui uma pessoa muito bonita. Então, assim, eu não parecia ter a idade que eu tinha. Eu fazia academia, eu não trabalhava. Então, o meu tempo era todo pra mim, sabe? Pra coisas fúteis, assim, vamos dizer assim. Então, eu não aparentava ter a idade que eu tinha. E eu ficava praticamente dentro de casa o tempo todo. E o Matheus também. E aí aconteceu algo que eu sei que não é certo, mas aconteceu. Eu e o Matheus, não vou ficar falando sobrinho. Eu e o Matheus começamos a ficar. Sim, eu comecei a ter um caso com o meu sobrinho de 15 anos de idade, gente. Pelo amor de Deus, gente. Mulher. Mas enfim. E aí começamos a ter um caso. Pois bem, e assim, tanto eu quanto ele estávamos gostando muito, e como a gente tinha um nível de parentesco muito próximo, é óbvio que ninguém percebia o que estava acontecendo. Então, assim, óbvio que por conta disso, quando as férias dele acabou, ele quis vir ficar comigo, né, passar mais tempo. E aí pedimos transferência, ele veio, e como eu estava muito satisfeita com o que ele fazia por mim, se é que você me entende, eu comecei a pagar a escola particular, dava tudo do bom e do melhor pra ele, tudo o que ele pedia. E aí, eu não sei se tudo isso que eu comecei a fazer por ele foi ficando muito visível. Bom, a minha irmã na época dizia que não estava certo porque os outros filhos não tinham
o mesmo tratamento e eles meio que estavam sentindo isso e que não era legal. E que outros sobrinhos, também filhos de outros irmãos e irmãs meus, também estavam meio que ficando com ciúme. E aí ela começou dizendo, né, que não achava certo e que queria que o filho voltasse a morar com ela. E pra mim isso foi o meu maior pesadelo, porque eu não queria de jeito nenhum que ele fosse embora da minha casa. Mas como que eu ia fazer, né? Não tinha como fazer. E aí, ele também era muito jovem e eu acho que até ele ali começou a perceber que aquilo não estava certo. Então, ele começou a me dizer que queria voltar para casa da mãe. E aí, eu não entendi nada. Comecei a tentar comprar ele com algumas coisas, né, mais do que eu já fazia, mas mesmo assim, ele bateu o pé que queria voltar a morar com a mãe. Bom, ele voltou, só que aí eu fui e tive a infeliz ideia de fazer uma amarração amorosa para ele. Pra mim, o pior até agora, que foi a parte que eu li, era do que ela fez no início, gente. Eu não sabia. Eu não sabia que... Enfim. Aí eu fiz uma amarração amorosa pra ele. Confesso que a pessoa que fez ficou muito chocada. Mas fez, né? Eu estava pagando e deu muito certo. Cerca de uns 10 dias depois, a minha irmã me ligou pedindo ajuda, que o Matheus estava terrível e que queria porque queria de qualquer forma voltar a morar comigo, porque lá ele começou a brigar inclusive com o pai. Antes eles tinham um relacionamento ótimo, então acabou que ele voltou a morar comigo. Só que dessa vez as coisas estavam muito diferentes e eu sei que foi por conta da amarração amorosa. Ele começou a ter umas atitudes que ele não tinha antes, como por exemplo, ele começou a ter ciúmes, né, do meu marido e começou a dizer que eu precisava largar ele para que a gente ficasse junto e que ele ia cuidar de mim e tudo mais e que eu tinha que largar o meu marido porque ele estava morrendo de ciúmes, sendo que isso não acontecia antes. Ele tinha antes total conhecimento, apesar da idade, de que assim, a gente ficava, mas eu era casada e que isso não ia mudar, sabe? Mas aí ele começou a dizer que ia contar pro meu marido, começou a ameaçar tanto a mim quanto ao meu marido, mas tipo assim, ele não ameaçava diretamente pra ele falava comigo. E aquilo foi me deixando muito apavorada. Eu então voltei no lugar onde eu tinha feito a amarração amorosa e foi aí que eu descobri que isso é uma coisa irreversível, né? Eu achei que eu ia conseguir desfazer o que eu tinha feito, mas a moça me disse que não era possível. E aí, assim, eu tava sendo muito pressionada, porque eu tava com muito medo dessa história vazar. Até que um dia ali aconteceu uma grande desgraça. Eu saí, porque eu tinha que ir na academia, depois eu ia no salão fazer algumas coisas. Quando eu voltei, eu devo ter ficado umas 4 horas fora. Quando eu voltei, a minha casa estava simplesmente lotada de pessoas do lado de fora, carro de polícia, ambulância, um monte de vizinho querendo saber o que tinha acontecido. Eu também queria saber o que tinha acontecido. Quando me permitiram entrar dentro da casa, eu me deparei com uma cena pavorosa. Meu marido estava sentado assim, na poltrona, todo sujo de sangue, porém o meu sobrinho estava no chão, morto. Bom, meu marido depois, né, contou pra polícia e pra mim que chegou em casa porque era comum ele ir em casa no horário de almoço e era esse horário, né, o horário que batia dele vir em casa almoçar. E ele conta que na hora que chegou, o meu sobrinho já estava como se estivesse esperando ele. Então ele pegou e atirou no meu marido. Mas só que assim, sem contar. Tipo, então ele não contou nada do que estava acontecendo, do porquê estava atirando, nem nada do tipo. Só que nisso que ele atirou, o meu marido caiu no chão e ficou caído. Ele contou depois que isso foi uma estratégia, porque ele sabia que o menino era novo, não tinha experiência com esse tipo de coisa, então ele pensou, se eu mostro que não morri, ele vai atirar de novo. Então, o meu marido ficou caído no chão com os olhos fechados, como se tivesse, né, falecido. E logo no primeiro momento que o meu sobrinho se descuidou, ele conseguiu levantar, pegar a arma que o menino havia colocado em cima da mesa, então ele foi e atirou no garoto. Só que
o meu sobrinho não teve a mesma sorte. Ele acabou falecendo na hora porque o tiro acertou com tudo no coração dele. Quando me contaram, né, eu fiquei, assim, em estado de choque. Sério, eu fiquei dias, assim, perplexa com tudo isso, porque eu sabia que a culpa era totalmente minha. Eu sabia que ele havia feito isso porque queria que eu ficasse com ele, mas isso nunca ia acontecer. E essa desgraça toda aconteceu por puro capricho meu. Leandra, ninguém nunca descobriu essa situação. Inclusive, eu já perguntei várias vezes ao meu marido, pois eu estou com ele até hoje, se por um acaso antes o meu sobrinho comentou alguma coisa, mas não. E pela forma também como ele me trata, eu acho que se ele soubesse disso, ele teria pedido o divórcio. Então, assim, é uma história que ninguém sabe, só eu. E agora você, caso você leia, né, e os seus seguidores. Sei que foi algo muito terrível e eu tenho certeza que uma hora ou outra eu vou acabar pagando por isso. Inclusive, eu meio que acabei com a vida da minha irmã, porque ela ficou com muita vergonha de toda a situação e acabou que ela meio que se afastou muito da família, porque para todo mundo ficou como se ele tivesse tentado, né, tentado matar o meu marido, mas ninguém sabe o porquê. Então, aos olhos das outras pessoas, ele foi uma pessoa ingrata, mas só eu sei que não foi por causa disso, era porque ele estava enfeitiçado. E aí o relato acaba por aqui. Gente do céu. Não, esse... Gente, eu acho que não tem nenhum ranking pra esses de hoje. Todos eles foram bem pesados mesmo. Gente, que loucura, tipo, você fazer isso com... Gente, eu não tenho nem comentário pra esse relato. Nem comentário. É isso. Muito obrigado a todo mundo que tem enviado os relatos. Muito obrigado a quem ficou até o final do vídeo. Eu sei que são relatos bem polêmicos os de hoje, que envolvem muitas coisas, não só o pesado do lado sobrenatural, mas também o pesado do lado moral. Então eu sei que vocês vão comentar, mas de qualquer forma comentem com respeito, tá? Apesar de que eu sei que é difícil, mas fazer o quê, né, gente? Já aconteceu, as pessoas elas já estão pagando ou vão pagar, gente, não adianta. E eu acho que as pessoas sabem, né, quando elas aprontam, quando elas fazem coisas erradas, elas sabem que uma hora ou outra elas vão pagar e é isso. Então, assim, se for comentar, comentem com respeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês me pedem muito a coletânea de relatos mais pesados. E tinha tempo, né, que eu não trazia. Eu tava analisando no canal, tinha muito tempo. E aí eu resolvi trazer pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau. E eu vejo você no próximo vídeo.